Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, continuando a falar sobre a tradição apostólica, nós vimos no último programa como a pregação apostólica, ou melhor, a transmissão do Evangelho segundo a ordem do Senhor, ela deve prosseguir de maneira inalterada e viva na igreja. Para isso, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Vimos como a transmissão viva da fé da igreja era realizada pelo Espírito Santo e é chamada de tradição. Tradição com T maiúsculo, porque traditio quer dizer transmissão. Verbo trader, transmitir. Então, a tradição, ela é uma transmissão viva daquilo que a igreja é, daquilo que a igreja crê. E é uma transmissão diferente da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, ela está encerrada, eu tomo o livro da Sagrada Escritura e multiplico. Já realizamos no Brasil uma vez um belíssimo projeto chamado 1 Milhão de Bíblias, e a ideia era colocar a Bíblia nas mãos das pessoas. Esse projeto se realizou sobretudo na região do Piauí e da Amazônia Legal. Então, dar a conhecer a Bíblia é, sem dúvida alguma, uma maneira muito concreta de transmitir a palavra de Deus. Os nossos irmãos evangélicos fazem isso muito bem. Mas a igreja tem outras maneiras de transmitir tudo que ela é e tudo que ela crê. Basta lembrar os sacramentos. Os sacramentos, eles têm algo de específico, porque os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus. Isso significa que, pelos sacramentos, a graça de Deus se transmite por uma outra via que não é a das Escrituras. Pelos sacramentos, os sacramentos realizam aquilo que eles significam, pela força do Espírito Santo. Então, existe realmente uma transmissão viva da mensagem do Evangelho, distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Então, tanto a doutrina, a vida da igreja, a vida dos santos, por exemplo, é uma forma muito concreta de transmissão do Evangelho. Pelo testemunho de vida, pelas suas reflexões e também, muitas vezes, pelos ensinamentos que eles nos trazem, que não aperfeiçoam o Evangelho, mas são comentários do próprio Evangelho. Assim também o culto à celebração. Falamos dos sacramentos, mas a própria celebração da Santa Missa, da Eucaristia, ela é um instrumento de tradição de grande poder, não é? Porque a igreja transmite tudo o que ela é e tudo o que ela crê pelo convívio, pelo contato direto com o mistério. E chegamos então ao parágrafo número 79. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu Verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na igreja. Mais uma vez, o nosso catecismo vai citar um texto da Dei Verbum, que quer dizer Palavra de Deus. É a Constituição dogmática do Concílio Vaticano II que aborda justamente todos esses temas sobre os quais nós estamos tratando. Diz assim o concílio: o Deus que outrora falou mantém permanente diálogo com a esposa de seu dileto Filho, e o Espírito Santo, por meio do qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja e através dela no mundo, leva os crentes à verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. Já dissemos várias vezes, repetidas vezes, que a revelação está encerrada com a morte do último dos apóstolos
e não há que esperar uma nova revelação pública até a segunda vinda de Jesus. No entanto, aquela comunicação que o Pai fez de si mesmo por Cristo e na força do Espírito, ela permanece presente e atuante na igreja. O Deus que outrora falou aos nossos pais, os profetas no Antigo Testamento, o Deus que nos falou através de seu Filho, Jesus Cristo, ele continua presente, atuante, mantendo um permanente diálogo, uma permanente assistência à igreja, que é a esposa de Cristo. E o Espírito Santo, por meio do qual a voz viva do Evangelho ressoa na igreja e através dela no mundo, leva os crentes à verdade toda. Sabemos como Jesus, sobretudo no Evangelho de São João, vai falar que o Consolador, o Paráclito, que ele enviaria em seu nome, que o Pai enviaria em seu nome, ele conduziria a igreja à verdade completa. Acho que todos devem se lembrar como Jesus dizia: tenho muitas coisas para lhes dizer, mas não podeis suportá-las agora. Mas o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos recordará tudo o que eu vos tenho ensinado e vos conduzirá à verdade completa. É muito importante esse vos conduzirá à verdade completa, porque sabemos que na igreja existe a evolução do dogma, o desenvolvimento do dogma. A igreja passa do implícito vivido ao explícito conhecido, como diria Maurice Blondel, lá na primeira metade do século XX. Então, nesse sentido, o Espírito Santo, ele faz com que o Evangelho ressoe na igreja e, por meio dela, no mundo. E ele leva os crentes à verdade completa e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. A própria Bíblia, já tivemos a oportunidade de dizer, ela pode ser letra morta se não se tornar acontecimento na minha vida. Um cientista da religião ateu, porque vocês sabem que para fazer ciências da religião não é preciso ter fé. Para fazer teologia, sim, porque a teologia é a ciência da minha fé. Então, eu creio para entender. E eu entendo, procuro entender para crer melhor. Essa é a dinâmica do fazer teologia. O fazer ciências da religião, sociologia da religião, antropologia da religião, esses estudos podem ser feitos até por ateus, por pessoas que não têm compromisso nenhum com a fé. Fazer uma história comparada das religiões